E aí, você tá com fome? Se sim, aqui é o lugar certo, porque hoje vamos matar a fome da Bíblia. A palavra de hoje é: chame o Senhor e ele lhe ouvirá. A palavra em Êxodo, capítulo 14, versículo 10. A travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos de egípcios, antes de ser escravos do egípcio do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endureci o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército. Com seus carros de guerra e seus cavaleiros, os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó e com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Nesse momento, você já sabe o que Deus vai fazer. Deus vai abrir o mar vermelho para os israelitas para que eles passem, e os egípcios também irão passar pelo mar vermelho, mas quando eles estiverem na metade, Deus fechará o mar vermelho e eles morrerão ali afogados. Naquela terra onde os israelitas passaram e estava seca, os egípcios, quando passaram, foram afogados pela grande água do Mar Vermelho. Então percebe, quando eles estavam sem caminho, eles não tinham para onde ir, eles clamaram ao Senhor e depois pediram a Moisés. Eles reclamaram, isso não foi uma boa coisa que eles fizeram. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi clamar ao Senhor. Então, muitas vezes a gente pede primeiro para uma pessoa física. A gente pede primeiro para uma pessoa que não tem poder espiritual e nem poder sobre a terra. A gente pede ajuda primeiro para uma pessoa física, que ela pode ajudar só aqui nessa terra. Deus, estando num plano espiritual, ele pode mudar as nossas coisas aqui no mundo físico. Deus está nos dois mundos. Deus fez os dois mundos. Só que a gente não tem a santa presença dele porque nós somos indignos. Mas nós temos o Espírito Santo em nós para a gente chegar até ele. Então a gente tem a oportunidade de clamar a ele. Então, se eu clamo ao Senhor e estou com dificuldades, ele vai me responder, porque eu clamei primeiro a ele. Eu dei a primazia de pedir a ele primeiramente. Todas as coisas não deram certo aqui, agora sim eu vou pedir ao Senhor. Não, a gente tem que pedir primeiro ao Senhor para ele mostrar às pessoas quem a gente deve clamar também, porque eles clamaram primeiro ao Senhor e depois falaram com Moisés. Mesmo eles reclamando, eles clamaram ao Senhor em seus corações, clamaram ao Senhor. E Moisés foi usado e abriu o mar vermelho. Contextualizando naquele momento, em Êxodo começa a história de Moisés e o povo israelita que estava no Egito, estava ali como estrangeiro. Eles estavam sofrendo porque eles estavam sendo escravos
do rei Faraó. E o rei Faraó estava sendo muito mal com eles. E Deus prometeu que ia tirar eles dali. E nisso eles saíram, depois das pragas, eles saíram e foram caminho ao deserto. E nisso Deus estava guiando eles, só que o rei Faraó foi atrás deles. Nisso que o rei Faraó foi atrás deles, ele estava atrás de fazer o mal para o povo israelita. Então eles estavam fugindo, fugindo, ali se encontraram o Mar Vermelho. Para onde a gente vai? Tem um mar à nossa frente. Não tinha como eles passarem um grande mar gigante. Um povo que estava com boi, estava com criança, como eles iam passar? Então eles clamaram, e nisso o clamor deles foi atendido. Moisés foi usado, mesmo que ele tenha ouvido aquelas reclamações, eles clamaram. Depois é mostrado que Deus, ele fala que Israel vai ser a sua terra, mesmo que todo mundo pertença a ele, ele trouxe Israel como o povo do seu coração, povo que ele ama. E Israel muitas vezes fez coisas que não agradavam a Deus. Eles adoraram um, uma, um outro Deus, uma, um artefato ali feito de ouro, quando Moisés estava no Monte Sinai, naquele outro momento, estava vendo os 10 mandamentos, Deus estava falando para ele, e eles estavam adorando um outro Deus, um Deus feito de ouro, um Deus feito de pedra, um Deus feito de objeto, e tinha lá o Deus Altíssimo no Santo Monte falando com Moisés, enquanto eles adoravam ali outro Deus. E é claro que aquilo desagradou a Deus, mas quando eles clamaram antes, quando eles clamaram agora, nesse momento que eles estavam atravessando o mar, primeiro a Deus, eles fizeram certo. Mas quando eles adoraram um Deus que não é o nosso Deus, de verdade, o nosso Senhor, o nosso Criador, eles erraram. Mas Deus, ele é fiel. Mesmo que a gente não seja fiel a ele, ele cumpriu a promessa dele. Ele fez com que Israel fosse a terra, mas aqueles que cometeram pecado contra ele, aquela geração, ela faleceu. Ela não entrou na terra prometida, assim como Moisés não entrou. Ele só viu. Então a gente tem que clamar a Deus primeiramente. A gente tem que confiar a Ele. E Deus sempre vai continuar fiel a gente. Ele sempre vai continuar fiel naquilo que ele fala e naquilo que ele falou. A promessa dele sempre vai continuar. Então, se a gente clamar a Ele, Ele prometer algo a gente, pode ter certeza que vai ser cumprido. A gente não sabe quando, mas Deus, ele vai cumprir no seu tempo, no tempo dele. Então, a gente tem que primeiramente clamar a Ele, dar primeiro a Ele. A gente está com medo? Fala com Ele. A gente está feliz? Fala com Ele. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa pessoa do nosso relacionamento. A gente vai casar com Jesus e Ele é tudo pra gente. Ele vai nos defender, Ele nos defende. Ele vai ser aquele que vai batalhar contra nossos inimigos, ele vai ser o nosso juiz, ele é tudo pra gente. Então a gente tem que recorrer primeiro a ele. E se a gente não recorrer primeiro a ele, como é que ele vai recorrer a ti, sendo que tu recorreu ele por segundo? Ele não precisa de ti, Deus é altíssimo, Deus tem tudo. Então, Deus, ele tem vários filhos, e os filhos dele têm muitos filhos fiéis. Aí, quando você se pergunta, por que fulano tem coisas melhor que eu? Por que tal pessoa tem coisas melhor que eu, sendo que ele faz aquilo, faz isso? Primeiro, tu já tá errando porque tu tá se comparando. Segundo, é que você não conhece ele no íntimo como Deus conhece. Mesmo que ele possa ser ímpio, possa não ser bom, ele pode conseguir as coisas dele por outros meios, como ele pode conseguir as coisas dele pelo diabo, entregar a vida dele para para carne, e ele não vai acumular coisas lá no céu. Mas a gente não tem que apegar as coisas físicas, mas vai que ele também é filho de Deus e tu não sabe, vai que ele entrega a vida dele, faz propósito, faz tudo.
Ou ele só é uma pessoa esforçada, ele né, não encontrou a Deus, mas Deus vê no esforço dele, contemplou a ele, mesmo que ele ainda não conheça de verdade Deus. As pessoas também merecem ser honradas. E eu tenho certeza que se uma pessoa de boa índole, que se esforça e ainda não conheceu a Deus, e quando ela conhecer, eu tenho certeza que ela vai se entregar. Você não deve ter raiva com as boas coisas que as pessoas estão tendo e você não tem, você deve ficar feliz. E você deve clamar a Deus. Deus, eu vi o meu amigo tendo aquelas coisas, eu acho muito bom isso. Mas Deus, eu também quero conseguir boas coisas. E Deus vai saciar aquele desejo do seu coração. Eu não estou dizendo que ele vai lhe dar o que ele está pedindo, ele vai saciar o desejo. Deus, eu quero muito aquilo. Deus vai tocar no seu coração e vai lhe mostrar se você realmente precisa daquilo, se é o momento certo para ter aquilo, se você vai ter aquilo, se é melhor você não ter aquilo e você ter uma coisa inferior, se é melhor você ter aquilo e uma coisa a mais, mas não naquele momento. Deus vai tratar de cada um, mas primeiro a gente tem que chamar a Ele. Primeiro a gente tem que chamar o seu nome, chamar Ele no secreto, chamar o seu nome, para poder Ele vir até nós. A gente tem que ir primeiro a Ele, porque não foi a Jesus que me. Não foi eu que encontrei Jesus, entende? Jesus não estava perdido. Jesus não estava perdido, Deus não estava perdido, eu que estava perdido e fui encontrado. Então, Deus nunca saiu do lugar onde ele estava. A gente que saiu de lá, a gente que estava perdido. Então, a gente que tem que voltar lá, naquele lugar onde a gente estava com Deus. Ah, mas eu nunca estive com Deus, é minha primeira vez, minha primeira comunhão, nunca encontrei a Deus, minha família não era de Deus, mas ele estava contigo no princípio. Ele que cuidou de ti no ventre da tua mãe. Tu só nasceu porque ele tinha um propósito na tua vida. Então, procure a Deus, chame por ele, porque assim ele vai vir, assim ele vai ouvir. Então, dê sempre o primeiro passo com Deus. Deus está na sua frente, chame por ele, porque ele vai abrir o mar vermelho. E aqueles que estão atrás de ti para te matar, para te fazer mal, para tentar te sequestrar, ou tentando te engolir nesse mundo mal, ele vai fazer ele ser afogado naquele mar que tu passou seco, que estava dividido, estava seco, aquela teu pé não pisou em terra enxuta, em terra que estava um pouco molhada, não, estava seco. Ele vai fazer o teu inimigo passar ali e ele vai ser afogado de tanta água que vai ter. Então, clame por ele. Clame como Israel clamou e depois Deus abriu o mar vermelho. Peça para Deus, chame por Deus, porque ele é soberano, ele é o primeiro em tudo. Se tá difícil, fala com Deus. Se tá ótimo, fala com Deus. Se tá fácil, fala com Deus. Compartilha com Deus. Ele sabe de tudo. Como é que eu vou compartilhar com alguém que tem pouca sabedoria e não compartilhar com Deus que tem toda a sabedoria do mundo? Foi ele que criou a sabedoria. Então a gente tem que clamar a ele. Tá muito difícil, muito difícil. Clama por ele. Tá muito fácil, tá muito fácil. Clama por ele. Tá muito fácil, agradece a ele, porque foi ele que fez tudo. Ah, eu não tô conseguindo nada, eu não tô conseguindo nada. Agradece a ele. Eu tô conseguindo tudo, tô conseguindo tudo. Agradece a ele. Ele sempre tem que estar no primeiro. Ele tem que estar na lista toda. Ah, Deus não pode ser só a minha checklist ali, meu primeiro. Aí eu acordo e falo com Deus, ótimo. Mas ele tem que estar no seu dia todo. Ele tem que estar no seu dia todo. Ah, você fala com Deus 5 minutos quando acorda e o resto das tuas 24 horas tu fica assistindo, vendo vídeo, fazendo coisa que não te agrega em nada. Não agrega a Deus. Você tem que procurar ter a Deus o dia todo. Ah, eu tô assistindo televisão, vou assistir aqui um negócio que fala sobre Deus. Ótimo. Ah, vou ler um livro aqui, vou ler um livro. Aí você faz uma analogia ali do livro e lembra de Deus. Ótimo.
Você tá fazendo as coisas ali na sua casa, você diz, eu tô arrumando minha casa para Deus, ótimo. Mas se você faz o dia todo as coisas para si mesmo, você tá se adorando, não adorando a Deus. Então deixa primeiro, o primeiro lugar sempre a Deus. E chame sempre por Ele, clame sempre por Ele. Se tá difícil, se tá fácil, Deus tem sempre tá lá. Porque Deus vai fazer sempre ele tem tudo. E Ele vai fazer tudo por ti. Se você fizer tudo por Ele. Então se entregue a Ele, para poder Ele entregar as coisas a ti. E não fique bravo se você não receber nada. Você vai receber lá no céu, você vai receber com ele. Imagina você chegar no céu e Deus lhe dar um abraço, um beijo na testa. Que maravilha! Esse é meu sonho, chegar no céu e Deus me dar um beijo na testa. Esse é meu sonho, mas primeiro eu tenho que clamar a ele, eu tenho que cultivar uma vida, um relacionamento com ele. Então chame a Deus, pois ele vai estar com você. Amém? Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E Fome da Bíblia vai ficando por aqui. Um grande abraço e um beijo. Tchau!